Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a AeroPress, o método queridinho dos lares e das cafeterias nos últimos anos. Vamos descobrir como que ela surgiu, para que serve, ela é tão boa assim mesmo, quais os benefícios dela. Vamos descobrir qual que é a relação dela com o Frisbee e com o Guinness Book. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para continuar assistindo os próximos vídeos sobre o mundo do café. Bom, vamos então a partir das origens. Como que surgiu a AeroPress? A AeroPress surgiu em 2005 através de um mega inventor chamado Alan Adler, que inclusive patenteou e registrou mais de 40 invenções em seu nome. O mais conhecido, provavelmente, antes da AeroPress, tenha sido um Frisbee. Ele criou através de uma tecnologia própria e um material super aerodinâmico que inclusive saiu no Guinness Book em 1986, o livro dos recordes, como o objeto mais longe já jogado pelas mãos de um homem. Atingiu mais ou menos a distância de 330 metros. Hoje em dia ela já ultrapassou a marca de 400 metros. Mas o que tudo isso tem a ver com o café, com a AeroPress? Bom, o Alan Adler também era um amante do café. E como todo amante do café, ele ficava insatisfeito em fazer um bom café individual. Mas na maioria das vezes, para se fazer o café até então, hoje em dia já existem mais métodos individuais, mas até então, para se fazer café para duas pessoas ou mais. Então, ele queria fazer algo, um método de café individual, de boa qualidade e principalmente que fosse rápido e ágil de se fazer. Daí então surgiu a AeroPress, que se parece muito com uma seringa, como você pode ver, inclusive muitos nomeiam ela assim. Ela tem alguns números aqui que identificam a dose de xícaras a serem tomadas, e ela é basicamente composta por três partes: o êmbolo, que é essa parte onde está a borracha, que vai pressionar o café; o cilindro, que é a parte do meio, que é onde o café vai ficar em infusão; e o porta-filtro. Esse método eu acho bizarro, porque ele é um misto entre infusão e filtração do café. Eu acredito que ele tenha muitas vantagens. O primeiro deles é que ele não é tão caro como muitos outros métodos de café. Ele é leve, ele é fácil de carregar, inclusive se você for viajar, e ele é praticamente inquebrável, né? Ele não é composto por vidro, como a grande parte dos outros métodos de café que a gente utiliza. Mas nem o seu inventor tem a noção de quão revolucionário foi esse método. A AeroPress, ela permite inúmeras receitas para você fazer. Ele não é algo pragmático igual aos outros métodos de café, em que você precisa de uma moagem específica, uma quantidade de pó padrão. Não, a AeroPress você consegue brincar com todos os tipos de café, independente do tipo que você tem em casa, independente da marca de café que você tem em casa. E a AeroPress, ela consegue extrair todas as notas e todas as qualidades de um bom café que talvez só o expresso consegue fazer igual. Esse método ele deixa o café com uma acidez mais acentuada e um café mais intenso também na sua xícara. Bom, mas depois de toda essa explicação de como foi a criação da AeroPress, vamos fazer uma receita coringa que você vai conseguir adaptar para o seu café que você usa em casa. Então vamos lá? Bom, como eu falei, o AeroPress você consegue utilizar ela de diversas formas. Se você quiser colocar ela diretamente na xícara e inserir o pó, inserir a água e só pressionar, já é suficiente. Mas eu prefiro inverter a ordem. O que seria isso? Eu vou colocar o êmbolo, que é essa parte que tem borracha, vou colocar ela de modo invertido e vou colocar o cilindro em cima dela até o número 4, que é para dar uma dose de 200 ml. E qual que é a proporção que eu vou usar? Eu vou usar a proporção de 12 gramas de café para 200 ml de água. Por que 12 gramas de café? Porque eu vou estar utilizando o café Get Up Coffee, como na maioria das vezes eu utilizo. O café Get Up Coffee, ele é um café que ele tem uma moagem mais fina e é um café com uma torra clara média. Se você estiver em casa utilizando um café com uma moagem média, uma moagem grossa, ou você esteja utilizando um café com uma torra mais escura, você pode estar utilizando a proporção de 14 gramas de café para 200 ml de água. 14 gramas de café vai dar mais ou menos uma colher e meia de sopa de café. Bom, então eu vou estar despejando o pó do café. Junto na compra da AeroPress, você vem o cilindro para não deixar dispersar nem a água nem o pó. Vou estar utilizando aqui na minha balança 12 gramas de café Get Up.
sequência, eu vou estar despejando a água. A água você vai utilizar de 80 a 90 graus, se você estiver, obviamente, usando o termômetro em casa. Você vai utilizar 80 graus se você estiver utilizando um café especial. Se você estiver utilizando um café extra forte, por exemplo, você pode estar utilizando 90 graus de temperatura, que vai te atender satisfatoriamente muito bem, tá bom? Caso você não tenha termômetro em casa, deixe ela quase ferver, ou se você deixar ferver, espere por 1 minuto a 1 minuto e meio para deixar ela esfriar antes de despejar. Então despeje a água o mais rápido possível, mas sem desespero também. Vou mexer o café para homogeneizar o café com a água. Na sequência, vou estar colocando o meu filtro no porta-filtro e vou estar escaldando o filtro do café. E vou estar colocando o porta-filtro na AeroPress. Aqui eu vou deixar em infusão por cerca de 2 minutos. E aqui vai mais uma curiosidade sobre a AeroPress. Nos primeiros 4 anos, eles utilizavam um material chamado policarbonato. Esse policarbonato, eles pararam de utilizar esse material por causa do BPA, que ficou muito criticado por causa de ser muito nocivo à saúde. E depois desses 4 anos, eles começaram a usar o copoliéster, que é o mesmo material utilizado nos aviões, em alguns componentes dos aviões, para que se evite que se desperdice o calor. Por isso que você pode colocar até uma temperatura de 80 graus a 90 graus, ou seja, não precisa ser uma água tão quente, porque dificilmente ela vai perder o calor no meio da infusão. E o mesmo vale se você estiver utilizando o cold brew, um café gelado. E agora, finalmente, eu vou estar fazendo a parte da extração da AeroPress, a parte em que eu vou pressionar o êmbolo. E aqui vai mais uma coisa interessante antes de tudo. Nem sempre o diâmetro da boca da AeroPress é compatível com o diâmetro do recipiente que você vai colocar, como essa caneca aqui, por exemplo. Lembra do cilindro que veio junto? Então, você pode estar utilizando o cilindro e colocar na caneca que você vai estar utilizando, por exemplo. E a boca da AeroPress foi feita justamente para encaixar certinho no cilindro que você vai estar da própria AeroPress. Então é só virar. E aí você faz a parte da pressão. Aqui tem uma camada de ar, por isso que se chama AeroPress. Você vai pressionar com extremo cuidado, não foi feito para fazer força. Pare sempre que houver algum tipo de resistência no meio do caminho e pressione ela até chegar na camada do café. Bom, aqui está finalizado a minha AeroPress. A limpeza é super simples e super prático, como todo método é. Você vai ver, para fazer a limpeza, basta você tirar o porta-filtro, tirar o filtro e pressionar mais uma vez o café, fazendo apenas um clique e passar uma água nela. Se caso você queira passar um sabão neutro, sinta-se à vontade. Eu prefiro somente passar uma água, enxugar. Não coloque na máquina de lavar louça para não estragar a borracha. E está finalizado, é só beber. Bom, eu acredito que está explicado porque a bebida é um fenômeno, a AeroPress é um sucesso nos últimos anos. É um método super simples, super prático, totalmente engenhoso. E tem várias formas de fazer, inúmeras receitas para serem criadas. Inclusive, existe um campeonato mundial de AeroPress que é competido todo ano e os ganhadores fazem várias receitas, não existe um padrão. Todos os vencedores em cada ano fazem receitas diferentes, em formas diferentes, em quantidades de café diferentes, e é isso que é o legal do café. Então acompanhe os próximos vídeos para saber mais sobre o mundo do café e tchau!